Hoje estamos aqui com Luciana Matias, psicóloga clínica, psicóloga de casal e família também, mãe de Luiz e Sofia e minha amiga. Lu, seja bem-vinda. Hoje vamos conversar aqui, né, sobre as aventuras da maternidade, casal pós-filhos, né? Pois é, minha amiga, minha comadre, minha Sim. parceira também, A gente já né? dividiu sala há muito tempo, né? Pois é. Então, um bate-papo gostoso, tô desejosa por ele. Pois é, e aí vamos começar pelo cerne da nossa questão aqui, né, desse podcast. Lu, é difícil ser mãe? Mili, dificílimo, né? É dificílimo porque a gente se depara com as próprias sombras, né? Então, se depara com nossa maior vulnerabilidade, nossas maiores fragilidades, mas eu acredito também que com muita força. Às vezes, na minha experiência, pelo menos, eu acho que cada uma tem uma experiência própria. Eu não posso dizer que ela não posso generalizar, né? Mas, na minha experiência também, eu acho que eu me deparei com minhas maiores forças. Mas, ainda assim, é um projeto inacabado. Quando a gente acha Em que... construção, né? Em Contínua construção. construção, contínuo sempre. Quando a gente acha que dominou aquela fase, vem um desafio novo. Pois é, e é isso que eu sempre trago aqui, porque a gente vem de um contexto de que às vezes a gente tem até vergonha de dizer que é difícil, ou da gente falar dos nossos desafios, porque a gente vem de uma sociedade que espera que a gente já nasça... Ah, não, já a mulher nasceu pronta para ser mãe, né? E tudo isso é uma construção, a gente sabe que isso não existe. Né? Não existe. Inclusive, assim como a gente não nasceu para ser mãe, isso se aprende sendo, mas também não nem toda mulher precisa ser mãe, Exatamente. né? Então, vamos dar espaço também àquelas que não desejam, que não se identificam, que não querem, elas precisam ter espaço também. E isso é um ponto interessante também, porque às vezes a gente escuta as pessoas falando, né? Ah, porque fulaninho não quer ser mãe, qual é o problema? Sabe, assim, começa de alguma forma a trazer algum pré-julgamento, né? Como se a gente tivesse como mulher que tem que seguir esse caminho todas, né? O normal é isso aqui, a gente tem que atingir as expectativas da sociedade, né? Quantas cartilhas, né? Que a gente Exatamente. acaba precisando, muitas vezes, dar respostas a elas, né? E quantas mudanças vão acontecendo na vida da gente, né? Pós-filhos. No consultório, Lu, o que é que você sente que mais aparece de demanda em relação às mudanças na vida das mulheres? O que é que você sente que que você observa que mais elas trazem de dificuldade em relação a essa mudança com a chegada com os filhos? São tantas mudanças, né? Eu penso que esse é um enorme desafio, né? Hoje em dia, para ser mãe, né, as mulheres têm uma rede de apoio muito mais reduzida do que tempos atrás, do que nossas mães, do que nossas avós. Paralelamente, também, hoje é muito mais comum, é o padrão, não é? O casal trabalhar. Então, às vezes, essa demanda, né, de conciliar a vida familiar e a vida profissional, tantas vezes parecem coisas assim completamente incompatíveis, né? E essa ideia, né, idealizada de que seremos mães perfeitas, né? Tudo que acontece com a criança de errado, ou de falta, ou de incompletude, que faz parte do que é ser humano, acaba tendo uma carga tão grande de culpabilização dessas mulheres, que, na verdade, estão aprendendo a ser como qualquer outra pessoa, né? Então, esses conflitos todos vão surgindo no consultório também, e quantas vezes que a gente também Em se casa identifica, também, né? não é? Porque somos mães. Sim. Também, eu acho que tem uma outra questão nos atendimentos, não só individuais, mas nos atendimentos com casais. Eu penso que esse é um momento em que a gente vê
de forma também muito concreta, uma disparidade mesmo de expectativas e de papéis que são exercidos assim, eh, diferentes, né, entre o homem e a mulher, ainda são muito diferentes as Sim. responsabilidades, as É. expectativas, o sentido para cada um é muito diferente, É. né. E tem uma coisa importante aí nesse meio, né, que eu lembrei você falando agora, que como a gente às vezes tem até a rede de apoio, de alguma forma, mas a gente teve essa construção que eu estava falando no início também, de que nós somos construídas para, somos as mulheres poderosas, acumulamos as funções, damos conta de tudo, e aí com as redes sociais, né, assim, então a gente sente a necessidade, sem a gente perceber, a gente está ali ocupando 1000 funções que a gente podia de alguma forma estar delegando, pedindo ajuda, e a gente se encaixa de repente nesse lugar, né, de alguma forma, e quando a gente vê, tá ali, perdida no meio de muitas funções que a gente podia realmente delegar de alguma forma, né? Mas parece que pedir ajuda parece até ser difícil e errado, porque a gente deveria dar conta, né? Essa é uma grande armadilha, né, porque não dá para dar conta integralmente. E quanto que é importante também não dar conta Isso. integralmente, porque isso traz toda a nossa humanidade. Nós precisamos também ser humanas enquanto mães. E quanto que isso, se transforma quando é possível realmente assumir esse lado, né, da incompletude mesmo, do que é real e não ideal, quanto que a gente ensina também, né? Ensina para os nossos filhos que eles possam ser humanos Isso. também. Ensina para os nossos filhos que nós não damos conta de tudo, mas que a gente sempre pode construir algo, sempre pode aprender, construir algo de positivo. Na nossa incompletude, a gente dá espaço para que nossos filhos também possam desenvolver autonomia, não é? Sair da dependência, possam descobrir quem eles são efetivamente. Né? Na nossa incompletude, a gente pode buscar outras fontes de prazer na Com vida, certeza. que não sejam só os filhos, e a gente pode libertar esses filhos para serem eles mesmos na vida. Isso. Além do mais, a gente dá espaço para o nosso parceiro chegar mais perto. Que é uma outra questão também, né? Assim, como é uma dança mesmo, né? O filho chegou, tem uma reorganização no casal, na vida, a mulher, o homem vão passando por um processo de identidade também, né? E isso que você falou, eu acho muito importante, isso da gente não levar esse peso de que a maternidade é só o dar conta, o cumprir as tarefas, o estar tudo impecável em casa, né? Porque às vezes a gente deixa de viver. E aí eu lembrei de uma situação também de uma pessoa conhecida contando da filha, que a filha disse: "Ah, não, mamãe, eu não quero, eu não vou querer ter filho, não. Por que eu vou querer ter filho? Você vive aqui, você não tem tempo para você não faz nada para você vive trabalhando, né?" Como a gente vai passando uma mensagem para eles de como a gente se relaciona com prazer, né? Qual é o prazer? Não, qual é a sua função? Não, é só tomar conta das coisas de casa e só se sobrecarregando dessas coisas, né? E assim, a gente fala só porque fica contido em um campo da vida que ele tem seus limites. Seus limites no sentido de possibilidades de outros estímulos, de novidades, de oxigenação, né? Mas não é só, porque tantas pessoas, tantas mulheres e tantos casais também, eles acabam caindo numa armadilha claro, diante de tantas responsabilidades, porque são imensas. É, a gente precisa dizer que nem todo mundo tem uma rede de apoio suficiente ou adequada, não é? E que é tão importante, não é? Mas Mas entra no automático também, né? Às vezes entra a no gente tá lá no automático. automático e mergulha ali para sair, é muito difícil. Exatamente quantas famílias se veem mergulhadas integralmente no ser mãe e ser pai. Eu não digo nem só ser mãe, é ser mãe e ser pai. E nesse lugar é muito comum os casais irem se alienando um do outro,
né? Se distanciando, né? Se perdendo. Isso, fica uma dicotomia também muito grande entre o lar, entre a família e o mundo lá fora, né? Então, esse casal, esses parceiros, eles muitas vezes é muito comum eles irem se distanciando em mundos muito diferentes um do outro. E aí tem dois pontos importantes, né? Que eu acho que quando a gente fala de casal e essa construção, essa reconstrução dessa família e tudo, tem a necessidade que essa mulher, que esse homem, eles têm de encontrar um tempo deles, que muitas vezes é difícil para quem não tem rede de apoio mesmo, mas às vezes é até assim, vamos deixar um pouquinho, agora a hora vai ficar com um e eu vou ali jogar uma bola, né? A mãe, eu vou ali fazer alguma coisa por mim que eu goste, que eu possa fazer enquanto fica com o pai, né? Assim, ou ela dentro de casa mesmo encontrar um momento para ela fazer alguma coisa que ela sinta prazer, que ela se sinta bem, ou fora de casa, ou encontrar as amigas e ir almoçar, alguma coisa assim. E a gente fala isso, às vezes eu sinto, né? Quando eu trago isso um pouco para as mães, parece que assim, não, mas você está querendo dizer que eu não tenho, mas às vezes a gente não explora isso, as possibilidades, Sim. né, de como encontrar esses momentos de prazer e a gente possa se afastar um pouco para as coisas acontecerem, porque parece assim, não, se eu não estiver ali, ele não faz, se não estiver ali, não acontece tal coisa. Mas quando a gente se afasta, a coisa vai ter que fluir de algum jeito na hora que você sair, né? Tem duas coisas, né? Essa coisa dos olhares diferentes do homem e da mulher, né? São choques, né, dos olhares do que é ser mãe e ser pai, e é preciso que ambos tenham esse espaço. Então, tem toda uma construção, tem todo um alinhamento que é tão importante no casal, não é? E que é desejável que esse alinhamento ele possa acontecer, de certa forma, antes desse filho chegar, né? Porque são tantos ajustes antes dessa família efetivamente se concretizar, não é? Então, ajustes com relação aos amigos, com relação à família de cada um, os espaços, como é que a gente encontra uma nova dinâmica que mistura coisas que eu trago, do que meu parceiro, a parceira traz, não é? Então, essa construção dessa nova dinâmica é muito importante que ela possa estabilizar-se. Se existe uma forma de se preparar, né, seria assim. Que não existe um padrão, cada um vai encontrar a sua forma, né? Mas essa estabilização, esse alinhamento, esse encontro desse novo sistema que se forma a partir desse casal, é muito importante que ele esteja mais estável antes da chegada de um filho. Não é? Porque essa intimidade, essa parceria, esse entendimento, essa comunicação, ela vai favorecer as etapas seguintes, não é? E aí tem uma outra coisa também que você trouxe aí, eu acho também muito importante, a gente poder se interessar pela própria vida. Né? Se interessar pelas coisas da própria vida. E senão a gente também cai numa armadilha de ficar muito no o mundo da maternidade e do trabalho. Eu só falo eu só sou mãe e trabalho, mãe, trabalho, mãe, trabalho, e fica uma coisa tão desinteressante depois de um tempo. Né? Então, a vida é muito mais rica que isso, e a gente precisa se interessar por muitas outras coisas, e eu acho que quando a gente dá espaço para isso, a gente oxigena esse espaço da família, a gente oxigena esses outros campos da vida, a gente se oxigena também, e se torna também mais interessante. Sim, porque a maternidade ela já traz um peso, de certa forma, porque é você se construir com o bom andando, né? Às vezes eu sinto mais ou menos assim, porque nem todo mundo consegue se preparar. Muitas pessoas, às vezes, têm filhos no início do casamento, pouco depois que foram morar junto, né? Assim, então, a gente vai se construindo no meio do caminho, de alguma forma, e com certeza é muito mais difícil, mas eu achei interessantíssimo esses pontos que você trouxe, porque quando o casal tem uma comunicação mais aberta, mais alinhada, porque a comunicação é algo que acho que é o cerne de tudo, né? Assim, é o centro de tudo, de você
de você ter os acordos, que momentos são esses em que a esposa a mulher sai sozinha, que o marido sai sozinho, que momentos vocês têm que é só de vocês, que não é de trabalho, que não invade a casa, Sim. Como é que é dividida as finanças, todas essas coisas elas já acontecem anteriormente, e se elas vão sendo conversadas e trabalhadas, isso está mais estável naquele momento. Né? Como não, assim como ser mãe é um projeto inacabado, nossas relações também. Então, é sempre possível reparar, é sempre possível continuar essa construção a partir de algum ponto, desde que eu sinta que existe o desejo de investir naquele espaço, existe um desejo de investir nessa relação. Então, sempre é possível começar de algum ponto e construir esse diálogo, construir essa parceria, construir esse cuidado. Construir, assim, eu sempre penso em leveza, né? Porque, como eu estava falando antes, a maternidade já traz um peso, de certa forma, a gente já se cobra muito, já é uma construção com bonde andando, então, assim, se você foca naquilo dali, você mergulha naquilo dali, você não encontra um espaço para você respirar, é igual a história de você pegar um helicóptero, eu falo que a terapia, né? Muitas vezes você pegar um helicóptero e você olhar de cima, e eu fico pensando que em todos os espaços da nossa vida, às vezes a gente precisa se retirar, respirar e olhar um pouco de cima, se afastar um pouco para a gente volta de uma outra forma, né? Se a mulher ela encontra uma fonte de prazer externa, seja um exercício, seja um momento de cuidado, seja um momento de lazer, ela volta de uma outra forma, né? E a gente precisa, mesmo com a rede de apoio reduzida, dentro do que é possível, não deixar de olhar para aquilo. Né? Do que é que eu posso fazer nesse sentido para eu voltar, porque assim, acaba que os nossos filhos também recebem esse peso dessa nossa necessidade de estar com as coisas todas controladas e tudo, e maternidade e controle acho que andam assim, é contramão total, né? É verdade. E fora o momento do casal também, né, Lu? Assim, que momentos, como é que eles vão construindo, que momentos eles vão encontrando sem rede de apoio, com rede de apoio, para ter esses momentos só deles, né? É claro que com rede de apoio, a rede de apoio, eu penso que ela é muito necessária, né? E, infelizmente, nem todo mundo tem, né? Mas é preciso encontrar formas desse cuidado, desse encontro. É inegável que esse é um desafio enorme. Não é à toa que o maior índice de divórcios ele acontece também nessa fase do ciclo de vida familiar, né? Então, assim, com a chegada do primeiro filho, né? O maior índice de divórcios é nesse momento, o maior número de conflitos entre o casal, de instabilidade, de desencontros, não é? Então, assim, existem muitos estudos nesse sentido de que a satisfação conjugal, ela cai muito nesse momento. E eu acho que esses conflitos estão muito associados, né? Sim. Então, é preciso que a gente possa, sim, investir na intimidade, que a gente possa investir na comunicação, que se possa olhar para essa distribuição de responsabilidades, que essa base ela possa começar desde antes, mas se não começou, vamos começar hoje, né? Agora, nesse momento. O que não dá é para a gente, nesses desafios todos, né? Esse não é meu, não tenho condição de olhar para isso, não vou olhar para isso e nem sei quando eu vou olhar. Uma hora estoura, né? Uma hora estoura. Né? E aí, quantas vezes a gente vê um ou outro se sentindo desvalorizado, abandonado, só. E mesmo para os filhos, ainda que a gente se centre tanto, e muitas vezes isso acontece com a mãe, mas não é só com a mãe, né? Não é sempre assim. Existem pais também que mergulham e esquecem do mundo, não é? Mas como é importante... porque esses filhos precisam crescer,
né? Sim. E eles vão crescer de alguma forma. E aí, quando que esse casal se reencontra? É possível esse reencontro? Que é o outro índice de separação, que era por volta, acho que é da adolescência Na também, né? adolescência Quando também, eles que tem... começam a sair de casa e aí não olhar mais tanto para os pais, não querem mais ficar tanto junto. Na adolescência, né, eles vão dar os primeiros passos para a vida adulta. E aí, se esse casal continua casado, né, quando eu olho aqui para o meu parceiro, quem eu encontro? Quem é mesmo essa pessoa que está compartilhando a vida comigo? Será que está compartilhando a vida comigo? Né? Quem é que eu vejo aqui? Então, às vezes, esse casal não se reencontra. Né? E aí vem outras situações também, vem questões de infidelidade conjugal, não é? Então, uma série de outras questões, né? E tem uma questão importante, assim, que eu lembrei, até sobre a minha experiência mesmo. A chegada, né, de Natan foi meio conturbada, a gente estava com o apartamento para ficar pronto, o apartamento atrasou 1 ano, a gente se mudou para casa da minha mãe, em cima da hora a gente ainda tinha esperança de que ficasse, mas enfim. E aí os momentos que a gente tinha, né, dentro da casa, por melhor a estrutura, por o apoio e tudo, e por mais bem recebidos que a gente tivesse, não era o nosso lugar, e é mais difícil para um casal dentro de uma outra família, né, fora da sua própria casa, encontrar momentos a dois. Natan, recém-nascido, eu lembro que a gente precisava de alguma forma ser criativo, e eu lembro da gente precisar buscar os nossos momentos de conversa e tudo. A gente tinha sexta-feira, Natan dormia, eu lembro demais, que a hora que ele dormia, porque a madrugada era terrível, não dormia 40 minutos, mas de 6 às 10 era o horário que ele dormia. Então a gente tinha até a esquina, eu lembro até aqui no o barzinho do Conacan, que a gente nunca tinha ido, morei anos e anos da minha vida aqui, nunca tinha conhecido. Eu disse, vamos ali descer. A gente, então, às vezes minha mãe estava em casa, pronto, mãe, fica aqui olhando a babá, qualquer coisa, a gente tá aqui do lado. Então, nem que fosse na esquina, era sagrado. Toda sexta-feira, entre 6 às 10, a gente tava ali, né? Eu ficava o tempo inteiro olhando pro celular, olhava, perguntava na babá eletrônica, pedia foto e tudo. Mas, assim, a gente fazia o exercício de estar ali para ter esse momento nosso, e como isso era importante. Às vezes eu tava morta de cansada, sabia que ia passar a madrugada acordada, sabia como é que ia ser o dia seguinte, mas como aquilo ali foi importante pra gente, porque era o nosso momento, e nem sempre a gente tá disponível para ter esse momento, mas a gente precisa construir esse momento, porque quando chega lá, se torna bom, né? Sim, não dá para esperar alinhar todos os planetas. Exatamente. Exatamente. Às vezes a gente acha que precisa dar tudo certo para estar junto, seja para um passeio, seja para uma conversa, seja para um momento de intimidade, seja para uma relação sexual também. Isso. Quantas vezes a gente acredita que precisa alinhar todos os planetas e não é assim, porque não vai acontecer. Né? Então, esse espaço é preciso ser construído, né? No dia a dia. E assim, que coisa boa que hoje... Que coisa boa que hoje também, claro que com as crianças um pouquinho maiores, né? Mas tem as festas kids, né? Que dá também um espacinho. Tem aquele amigo, ou aquela amiga, ou vou chegar tio camarada, né? Tia camarada, que também dá uma ajudinha, leva ali para dar um passeio. Então, isso, para quem tem dificuldade mesmo com a rede de apoio, essas são ajudas importantíssimas. Então, rede de apoio é a família, pode ser a família ou não, Sim. Né? Claro que se a gente pôde construir esse espaço, antes, o espaço do casal, onde ele possa ser preservado, realmente esse alinhamento sem tantas invasões, isso eu acho que... E a família, ela está disponível para ajudar, isso pode ser muito positivo, mas nem sempre é assim. Então, a gente precisa buscar a rede também de apoio ampliada, de forma mais ampliada, né? Tio, tia, amigos... Né? A gente não está falando para sair por aí, deixando as crianças, porque a gente vai, né, sair para... A questão é que, às vezes, existe alguém que está ali disponível, a criança está um pouco maior, né, assim, a gente se sente mais... Sabe que é uma pessoa com que a gente sente segurança e tudo, que pode ficar ali um momento, né, assim, e a gente usar mesmo a criatividade, até assim, quando a gente não saía, por exemplo...
não ia lá embaixo, a gente, sei lá, tinha o momento da sexta-feira, aquele momento ali que a gente podia estar assistindo um filme juntos, que a gente podia... E que facilmente pelo cansaço e pela rotina apressada, isso inclui sexo também, né? Pela rotina corrida e tudo, a gente vai deixando isso de lado. Isso. Ai, tô muito cansada. E eu acho engraçado, né? Assim, porque a gente tá cansado até para sentir prazer. Né? Porque a gente tá porque é uma cansado. sobrecarga É a mesmo. sobrecarga e a gente acaba não vendo o sexo como um momento de investimento também, que não é só aquele momento que a gente tá cheio de energia, que a gente tá ali super disposto. É um momento de intimidade, né? Assim, que conforme o casal vai se encontrando, você pode até falar melhor do que eu sobre isso, mas eu fico pensando assim, que é um momento que é uma construção de intimidade, que é um momento de prazer, é um momento de estar junto também. Então, assim, também não dá para só quando alinhar todos os planetas, né, Lu? Não dá mesmo. E assim, é inegável que essa fase traz muitas mudanças mesmo, também não dá para esperar grandes, né, produções, Sim. grandes fantasias e muita coisa nesse sentido, porque você está cheia de responsabilidades, às vezes tem uma coisa que tem que ser com o tempo muito contadinho, com a possibilidade de alguém bater na porta, de uma interrupção. Então, é preciso que esses espaços eles possam acontecer da forma que é possível, mas não devem ser esquecidos. Sim. Né? E só um adendo que eu queria fazer, né? A gente estava falando aqui agora dessa importância dessas... de um amigo, de uma amiga, do aproveitar os momentos do aniversário e tudo, mas é um equilíbrio, Sim. realmente, disso. A gente não está... tem que haver um equilíbrio entre a negligência, Sim. né? E essa fusão que muitas vezes a gente observa. Os dois extremos, eles são muito prejudiciais, né? Sim. Então, como alinhar isso é o grande desafio, né? É um grande desafio, mas a cada desafio desse existe muita oportunidade de aprendizado, muita oportunidade de descoberta, e é nesse sentido que aí eu me vejo, né? No que eu coloquei inicialmente, que a gente descobre muitas vezes forças e lições, né, de onde a gente não sabia que poderia, né? Então não tem cartilha, né, mas a gente tenta sempre. Isso que você falou também é algo que eu vejo muito, né? Tanto na realidade do consultório, quanto eu fico o tempo inteiro olhando para isso, né? Que é estar entre a negligência, acho que para além da negligência tem a questão da permissividade, né? Que eu acho que é a grande questão dessa geração. Ou são pais extremamente ausentes, né? E muito permissivos, ou são pais extremamente superprotetores. A gente vê muito esses dois polos, né? E como é difícil realmente no nosso dia a dia a gente encontrar o equilíbrio entre a gente não estar em cima, transformando a criança como o centro de tudo, né? E a gente também ter o cuidado para também, pronto, eu vou viver minha vida e tá aqui, deixa ele viver a autonomia. Não é isso, é a gente buscar sempre esse equilíbrio, mas se lembrando que a gente também colocando, e eu lembrei até dessa história, a gente falando aqui sobre sexualidade, sobre a questão do espaço dos pais, por exemplo, com as crianças na cama, né? Às vezes chegam no consultório e dizem assim, Camille, mas é errado dormir na cama? Gente, a questão não é que é errado a criança dormir na cama com os pais, né? A gente tem uma questão aí de trabalhar a individualidade da criança, cada criança tem um contexto, se ela está inserida ali naquela cama, se ela está dormindo com os pais, ela está com a necessidade de ficar mais próxima, ou foi construído uma cultura em volta disso, tem várias questões que a gente precisa avaliar, então não existe isso, é maléfico, não bota de jeito nenhum, mas tem uma questão que é importante que a gente precisa incluir, que eu sempre coloco para as famílias, eles ficam assim, esse casal ele precisa ter uma intimidade, se a criança está o tempo inteiro ali na cama, está o tempo inteiro junto, porque eu trabalhei demais o dia todo, porque eu fiquei muito ausente e a criança dorme todos os dias para ter essa compensação, que eu vejo muito isso com frequência, que espaço esse casal tem entre eles também, e que lugar essa criança está ocupando nessa relação também. Então, às vezes, eu oriento os pais
a gente precisa explicar para eles. Papai e mamãe precisam do tempo deles, do momento deles. Papai e mamãe namoram. A gente não vai falar para a criança sobre, óbvio, sobre questões de sexualidade e tudo, mas ai, Camille, mas a gente fala sim, qual é o momento que vocês têm, que é de vocês. Ele precisa entender que você tem um momento como mulher, que você precisa sair, precisa ter esse momento, e que vocês têm um momento como casal que é importante também. Né? E isso também é sexualidade, né? Eu acho que tem muitas formas de entrar nisso. Papai e mamãe também namoram, papai e mamãe querem estar juntinho. E que ensinamento também gostoso que a gente pode passar para os nossos filhos, que tem algo aqui de uma relação, porque sexualidade é muito amplo, sim, né? Verdade, de afeto mesmo. Isso, de aqui que tem uma coisa gostosa, de que a gente se ama, que a gente se cuida, que a gente é parceiro também. Então, isso também faz parte. E olha, eu preciso do meu momento com meu papai, com minha mamãe, ou com minha parceira, com meu parceiro, né? Sei lá. Sim. Então, isso também faz parte, e eu acho que esse é um ensinamento muito importante, cada um no seu espaço. E olha, isso aqui que é tão bom, a gente também ensina a partir desses exemplos que um dia você também vai poder viver isso, né? Agora, eu acho que é preciso realmente cada um avaliar se a paternidade e a maternidade é realmente um desejo. Então, quando a gente fala nessa coisa de realmente a negligência ou uma superproteção, uma fusão, uma proximidade excessiva, bom, é preciso avaliar qual o desejo, qual o lugar dessa criança na minha vida, né? Então, e cada um precisa mesmo tomar essas decisões, porque é uma decisão de cunho muito pessoal. Sim. Não dá para a gente querer mais seguir essas cartilhas de forma interminável. A gente está sempre sendo cobrado a vida inteira, né, sobre essas cartilhas, mas a decisão ela precisa ser muito pessoal, né? E não se desfaz, né? Porque não se deixa de ser pai ou mãe. Sim. Esse momento da chegada de um novo filho, da fundação de uma família, não se desfaz. Eu posso até me separar, eu posso até me divorciar, mas no momento que tem um filho, esse sistema, ele não se termina. Não termina. Sim. Ele vai estar sempre presente, independentemente de qualquer rompimento. Né? Então, é preciso entender se há o desejo e qual o espaço desse filho e dessa filha. Sim, né? E aí tem uma questão interessante também, que é a construção da mãe e a construção desse pai, né? A gente começou hoje falando sobre que ninguém nasce pronto para ser mãe, e mesmo assim, mesmo as pessoas que desejam muito, mesmo um pai que deseja muito, a mãe que deseja muito ter esse filho, não é tão fácil assim, não é tão simples assim, e a gente não cai com a criança no colo, a gente no amor infinito e incondicional que é passado sobre a maternidade e muitas vezes sobre a paternidade também. Existe uma pessoa nova que está surgindo ali. Existe uma mãe que está surgindo ali, que antes era Camille, mulher, né, profissional. Do mesmo jeito que quando a gente aterriza numa profissão, a gente vai se construindo como profissional, só que na maternidade é muito mais intenso. Né? Então, existe uma nova pessoa que está surgindo ali, um vínculo, vocês estão se conhecendo, né? Assim, a mãe está tentando entender o lugar daquele bebê na vida dela. No início é natural que exista uma simbiose total, né? Assim, que a mãe se volte muito. E esse pai, às vezes, que eu acho que a grande crise que eu escuto muito também, né? É esse momento em que o pai vai se sentindo sem espaço, porque aquele momento muitas vezes é muito do bebê e da mãe, né? Uhum. A gente fala, inclusive, né, do 4º trimestre de gestação, né? Então, que até os 3 primeiros meses da criança. Né? Então, esse 4º trimestre de gestação realmente é um momento onde essa proximidade é muito intensa e ela precisa ser, e ela é constitutiva do novo indivíduo que vai surgir ali depois, né? Então, mas é um momento
né? É um momento e existem transformações que elas vão acontecendo paulatinamente. Eu acho que quando essa base ela é bem estabelecida antes, claro que tem coisas que fogem cada um tem sua história, né? Cada um tem sua história, mas se essa base ela está bem estabelecida, esse alinhamento do casal, né? Essa estabilização desse espaço do casal, eu acho que a gente tem mais chances, né? Tem algo que se favorece aí na construção desse sistema mais à frente. Sim, Né? sim, com certeza. E, de alguma forma, né, assim, isso tanto acontece com a mãe, quanto vai acontecendo com o pai, né? Às vezes a gente cria expectativas, tanto nossa, né? Eu vou ser mãe assim, eu vou ser mãe assado, tudo meu... A gente às vezes olha para outra mãe, às vezes critica, eu não faria isso e tudo. Mas quando a gente está passando por aquilo, de alguma forma, a gente percebe como é uma construção, como cai por terra tudo, né? E você falando sobre que a gente chama, né, de o quarto trimestre, que é a esterogestação, para as pessoas entenderem melhor, o bebê nasceu, mas ele não sente que nasceu ainda, ele sente a necessidade, ele sente ali, ele passa um tempo até ele aterrissar, e ele vai sentindo ainda, se regulando através da mãe durante muito tempo, mas existe esse primeiro momento em que a mãe também está aterrissando nesse mundo novo, né? E que lugar fica esse pai, e esse pai também vai se construindo. E tem uma diferença que eu acho importantíssima, que eu escutei isso de um homem, inclusive, né? De um amigo conhecido que me disse assim, Camille, vocês mulheres, vocês ficam com o bebê durante 9 meses, vocês criam uma expectativa, vão construindo um vínculo, vocês sentem mexer, vocês já vão pensando, e até numa construção realmente da nossa sociedade, a gente já é meio que empurrada a pensar e refletir sobre isso. E para ser pai, não, né? Assim, realmente o pai se torna pai. Muitos participam da gestação, dão apoio e tal, mas esse vínculo mais intenso acontece na hora que o bebê cai no colo do pai mesmo, que ele vê, olha e vai. E isso vai sendo construído ali. A gente já está com o bebê na barriga, a gente já está sentindo essa responsabilidade, a gente já está sentindo essa fusão, a gente já está sentindo as mudanças na nossa vida, no nosso corpo, com aquele serzinho ali. Então, existe um tempo para cada pai também, né? Sim, eu acho que sempre é preciso olhar para um vínculo em construção, né? Claro que se essa mulher ela está muito conectada com seu desejo, com seu corpo, com a sua gestação, esse vínculo ele já está sendo construído, né? Mas hoje eu acho que até com essa desconstrução que a gente tem muito, muito, muito a caminhar, mas essa desconstrução de papéis tão tradicionais e tão separadinhos, Mãe tão faz isso, pai faz exatamente, aquilo, né? não é? A gente abre espaço para uma maior flexibilidade nesses papéis, tanto que a gente hoje precisa falar, né, de função, quem exerce essa função de cuidado, né, quem exerce essa função materna, que a gente, né, função materna, função paterna, e às vezes, assim, essas coisas não estão tão separadas assim, Sim. né, a gente vê também muitos pais que só falta dar de mamar também. Só falta dar de mamar, né? Tem uns que só falta dar de mamar. Exatamente. Sabe que inclusive, assim, às vezes eu já tenho a sensação, eu já pude, né, observar em situações de pais que eu acho que esse pai está fusionado aqui com essa criança, né? Então, da relação... Não são só as mães, Não né? são só as mães, que ficam nesse lugar. né? E isso também aparece na relação do casal. Porque as mulheres, né? Tem muitas mulheres hoje que têm buscado esse lugar profissional, né? Até mesmo após esse primeiro momento de maior proximidade, a retomada desse lugar profissional como um resgate mesmo, né? Resgate do eu, resgate da mulher, resgate de um lugar além do lugar familiar, além do lugar doméstico. E a gente hoje observa homens que não estão nesse mesmo movimento,
né? Sim. Então, assim, tem muita coisa em transformação que a gente precisa também abarcar e também estar aberta a isso nas relações. É sempre vínculo, E que né? às vezes vem até de questões anteriores, familiares, né, transgeracionais, né, Isso, assim, isso. porque você começou a falar e eu comecei a lembrar de algo que você comentou no início, que a gente carrega as nossas questões, as nossas sombras, né, e a gente vê facilmente muitas famílias, muitos pais ou mães, né, trazendo coisas para os filhos que são necessidades anteriores que aquela pessoa teve, ou sentiu que o pai foi ausente, ou porque o pai era muito presente daquela forma, e aí reproduz um comportamento que muitas vezes não é a necessidade, não é tão saudável para a criança, ou tentando repetir uma história que não é a história daquela criança, né? Qual o lugar dessa criança, né? Que lugar ela está ocupando, qual o papel dela para essa família, né? Então, tem aquelas heranças, né, que a gente vai recebendo, que não são heranças materiais, que caem no nosso colo, e aí o que é que a gente vai fazer com isso? Inconsciente, né? É. Né? Então, tem realmente aquelas crianças que vêm assumindo um lugar, né, nessa família e com um sentido muito próprio, né? Sim, e que aí, assim, entra uma questão que eu sempre falo, principalmente em relação a essa geração, porque a gente tem, eles têm necessidades, eles têm dificuldades, têm desafios e têm facilidades muito diferentes das nossas, né? Então, se a gente adicionar isso às nossas questões, da nossa família anterior, né? O que cada um necessita, o que cada um precisou, muitas vezes é diferente. Então, não adianta a gente só replicar e a gente também tentar, através de um filho, reparar algo que é nosso, né? É por isso que, às vezes, quando a gente vai falar de individualidade, da importância dessa individualidade, dessa importância do momento do casal, da gente poder separar um pouco da criança, né? Assim, não é, peraí, mas elas estão falando ali para tirar o filho da frente e não ser uma prioridade. Não. Nós somos constituídos de diversos campos da nossa vida, né? E a gente precisa, para a nossa energia fluir, para o nosso funcionamento acontecer, essas coisas, a gente precisa fluir entre elas. Se a gente fica concentrado, quem está ali sob o foco dessa concentração vai receber esse peso e essa energia, né? Esse é o espaço da falta, que é tão importante, né? Em algum momento, a falta materna e paterna, ela precisa acontecer, porque é ela que dá espaço para que haja uma individualidade ali, né? Então, ela abre espaço para que o outro possa existir enquanto indivíduo, né? E em relação à estratégia, Lu, a gente falou sobre a importância da comunicação, sobre a questão do momento individual de cada um, a gente falou da importância do momento do casal. Tem mais alguma coisa que você identifica como uma estratégia importante para um casal que está vivendo esse momento, né, com o primeiro filho, que seja importante? Eu penso, Mili, que a gente precisa realmente investir muito na comunicação, a gente precisa investir muito no diálogo, nesses alinhamentos entre o casal. O que é importante para mim? Seja na maternidade, seja na paternidade, seja na minha vida fora do lar, né, fora da família, seja na minha relação, muitas vezes a gente não sabe dizer, não sabe expressar o que é importante, né? O que é que eu desejo? Então, esse espaço ele precisa ser construído, seja com relação a todos esses campos da vida, seja com relação ao sexo, seja com relação à intimidade, né? Então, esse investimento ele não pode deixar de existir, né? Ele precisa estar sempre presente. E aí, nesse momento tão delicado, não é, de filhos pequenos, se a gente vai um pouquinho mais para essa questão da sexualidade, ok, qual é o momento? Qual é o momento que me favorece? Qual é o melhor momento? Que momento que eu me sinto mais aberta, mais disponível? E vamos lá, por que não? Vamos tentar? Né? Eu acho que o que não dá é não olhar, né? É esquecer, é colocar para baixo do tapete.
Porque essa sujeira que a gente vai colocando para baixo do tapete e vai evitando e vai deixando de olhar tem um custo imenso. E como o sexo também é sobre comunicação, né? Porque às vezes a gente chega lá, tá junto, tem o ato em si, mas a gente não sabe o que é que o outro gosta, o que é que faz o outro se sentir bem, o que é que o outro não gosta, não se sente. Assim, como essa comunicação, ela precisa ser... a gente precisa falar e conversar e trazer isso com mais naturalidade, porque parece que é uma coisa que fica, né? Assim, que a gente foi criado de uma forma mais rígida, que vai lá, acontece e fica aquele limbo. É um casal que às vezes se dá super bem, mas quando se trata de intimidade, né? E às vezes isso reflete até como ele se comunica sem ser também na parte do sexo, né? Assim, independente de sexo, porque reflete a forma que você se comunica fora da relação sexual também é reproduzido nesse momento, né? Como é importante abrir isso. Também é intimidade, né? Mas é inegável que a sexualidade também envolve muitos tabus, né? Então, normalmente não é tão fácil falar sobre sexualidade, né? Passar a noite inteira aqui falando. Pois é, mas aí é outro outro dia. Né? Sim. E qual é o momento de buscar a terapia de casal, Lu? Qual é o momento que você acha? Antigamente, né, eu acho que até um tempo atrás, as pessoas procuravam terapia de casal somente no momento em que já se pensa sobre um rompimento, nos momentos de maiores crises do casal. Eu acho que hoje tem havido uma mudança muito positiva, né, porque a terapia de casal, ela pode também ser um recurso preventivo muito importante. Então, hoje a gente começa a ver alguns casais que procuram para pequenos ajustes, para necessidade de ajustes, porque desejam ter uma relação mais saudável, né, mais sólida, para casais recém-casados que também desejam um suporte nessa estabilização, nesse espaço do casal, às vezes com dificuldades também, né, transgeracionais, dificuldades nesse alinhamento junto às famílias ampliadas. Às vezes tem também famílias com casais recasados que precisam de um suporte para lidar com o enteado, né, com a enteada, com a família também, né, extensa. Então, eu penso que a terapia de família, ela pode ajudar e muito na mediação, na construção de recursos, seja nesses momentos mais intensos, de maior dificuldade, mas ela também é um recurso muito importante preventivo. Então, estamos sentindo que precisamos de ajuda, não deixe de procurar. A terapia já tem se ampliado, né? O olhar das pessoas pelo autoconhecimento, por buscar, né, se conhecer, a construção de recursos, a gente já tem conseguido ampliar bastante, né? Que a gente possa, cada dia que passa, as pessoas entenderem também que não precisa não ter vergonha de buscar um terapeuta de casal, e entender que é um ambiente que vocês vão se fortalecer ali, né? Eu passei por essa situação que você falou até de primeiro filho, de muitas mudanças, muitas variáveis que foram acontecendo, porque às vezes a gente constrói uma narrativa de que vai acontecer assim, aquilo outro, quando você chega no meio do caminho, como eu até citei, né? Apartamento que não é entregue, não sei o que, e vão acontecendo coisas no meio do caminho, e a gente fica meio perdido. Como é que a gente se encontra? Como é que a gente estabelece a comunicação? Como é que a gente se aproxima e se fortalece, né? Então, a terapia de casal é um lugar importante, né? A gente não dá conta de tudo e nem precisa dar. Exatamente. Porque não pedir ajuda. Exatamente. Entender que a rede de apoio mesmo, essa rede de apoio que a gente está falando aqui, também se amplia na busca de profissionais que possam estar ajudando a gente a encontrar esses recursos internos, né? Uhum. E, no geral, você pincelou um pouco sobre isso, mas eu acho importante a gente entrar também. Como é que você vê, Lu, essa experiência pós-filhos? Como é que você acha que isso pode... essa força que você estava falando, né? Assim, como é que isso oferece oportunidade de crescimento pessoal, né? Tanto para a mulher, né? Quanto para o casal. Eu acho que a gente se torna muito mais interessante. Eu acho que a gente se torna muito mais interessante, porque a gente amadurece, porque são experiências únicas, né?
são aprendizados únicos, como a gente conversou logo no início, se deparar com a própria sombra, com as próprias vulnerabilidades e não desistir de tentar fazer o melhor. Então, a gente está sempre em processo, sempre em evolução, sempre em aprendizado, né? Em transformação. E isso deixa a gente mais interessante mesmo. E ter uma pessoa, assim, acho que tanto a maternidade, a gente, mesmo se a gente entra numa crise ou qualquer coisa, fica mais ansiosa, a gente fica mais versátil, né? Eu acho que a gente vai desenvolvendo mais recursos, porque não dá mais para entrar naquele drama de antes, né? Assim, ou não dá para a gente ficar parado num ponto fixo pensando só aquilo ali que não está dando certo. A gente tem que continuar funcionando de alguma forma, porque tem 1 milhão de outras coisas caminhando que a gente precisa, né? De alguma forma estar ali. Então, a sensação que eu tenho é bem essa mesmo, né? E o casal, de alguma forma, entra nessa dança. A gente, enquanto mãe, vai procurando encontrar essa dança do momento com os filhos, do nosso momento, e com o casal do mesmo jeito, né? Se a gente acho que a gente vai ampliando até sobre a educação, né? O que um pensa, o que o outro pensa, vai conversando ali, quando a gente vê, a gente já está discutindo alguma coisa maior e vai se fortalecendo, aquela família vai crescendo, né? E quantas novas facetas a gente pode ir descobrindo do outro também, não é? Sim. Então, quando eu olho para o meu parceiro e descubro o ótimo pai que ele é também, isso também dá uma nova carga, uma nova oxigenação para o relacionamento. É muito gostoso poder ir se redescobrindo também na relação a partir desse crescimento, a partir desse amadurecimento e manter o desejo de continuar investindo ali, porque é um crescimento contínuo, é uma nova descoberta, né? Sim. Sempre. Sim. Lu, e para a gente fechar hoje, você tinha uma mensagem que você queria deixar para os novos casais, os casais com filhos recém-chegados ou com filhos a vir, né? Mensagem. Tanta coisa, né? Não é tanta coisa. Casais com filhos novos, né? Pais que não... Eu lembrei agora de Solange Rosset, né? Que ela fala sobre os pais que não deixam de ser casal. Então, ser pai, ser mãe... Para ser pai, ser mãe, não é preciso deixar de ser casal. E quão mais rico se torna a vida, se torna a nossa relação quando a gente não desiste desse outro campo da vida que é tão importante, né? Então, quanto que a gente ensina aos nossos filhos sobre o prazer, né? Sobre possibilidades, Sim. né? Quando a gente não desiste de ser casal também. Eles estão nos assistindo, né? São referências, eles estão vendo tudo ali, né? Até um abraço que a gente dá, um afeto, um beijo, eles estão vendo o que é amor, como é a construção de vínculos, né? Como é a relação de um casal, né? Que a gente possa ser inspiração para eles, né? Sim, que possa ser inspiração e que um dia eles possam buscar essa relação também. Sim. Né? Lu, que papo gostoso. A gente podia falar de tantas outras coisas aqui ainda. Muito obrigada pela sua participação. Vamos voltar, então, para falar mais, que tem mais temas, mais coisas que a gente tinha aqui para falar. Muito obrigada. Obrigada, Mili. Um papo muito gostoso. Obrigada pelo convite.